Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso E-mails Vendedores. Nesta aula, eu gostaria de conversar com você sobre conversões, que é o mais importante, de fato. Conversões é o que movimenta toda essa estrutura, todo esse círculo que é montado do marketing digital. Então, como eu vou fazer para que meus e-mails convertam mais? O que se faz? Até alguns pontos eu já toquei em aulas anteriores, posso até parecer repetitivo, mas é importante que você tenha em mente o que vai fazer converter. Quais são as prioridades no seu envio de e-mail? O que de fato é mais importante você observar nas suas campanhas de e-mail marketing? Sendo que o principal objetivo, é claro, é maximizar os seus ganhos com o envio de e-mail, né? Então, você precisa observar, eu até coloquei aqui um top desvendando conversão, você precisa observar cada detalhe do que já foi estudado anteriormente. A gente precisa cuidar sempre o Spam Score, que é aquele númerozinho que fica lá do lado do seu follow-up, informando se você colocou links demais, se você tem algum fator que cria Spam Score. Importante, se você não puder manter tudo em Spam Score 0, no máximo aqui 1.6, para ser eficiente as suas campanhas de envio de e-mail. Aqui, ó, no primeiro e-mail, no caso, 73% de abertura, no segundo 76%, 48%, 44%. É normal também uma queda na porcentagem, porque às vezes as pessoas se inscrevem e vão perdendo interesse no decorrer do tempo. Isso é normal, isso faz parte do jogo. Também é importante observar, voltando no Spam Score, é importante observar aí que alguns elementos vão mudando no decorrer do tempo. Por quê? Porque algumas empresas trabalham de uma forma, por exemplo, alguns encurtadores de URL, é bom você observar se você está tendo mais Spam Score por causa de algum encurtador e trocar. Você pode estar tendo um bom desempenho com GeoGL, que é do Google, e depois você muda para o Bitly e o seu desempenho melhora ou piora. Então, como eu já citei anteriormente, eu uso o Bitly, mas dependendo da época, assim, ó, alguns provedores de envio de e-mail, eles penalizam alguns tipos de serviços, ou alguns links de algumas empresas. E depois de acertado isso, em outras épocas, o encurtador volta a funcionar perfeitamente. Então, mas é importante você também observe, dependendo dos links que você usa no seu e-mail, você pode ter mais Spam Score ou menos, mas que sempre fique abaixo de 5 para que você tenha uma campanha de envio eficiente, com boa entrega. Então, é só um fator que eu não poderia deixar de citar, você observar se eu colocar mais links de vídeo, eu tenho mais Spam Score. Se eu colocar mais links com encurtadores, eu tenho mais Spam Score. Se eu colocar mais imagens, você vai colocando e vai observando o seu Spam Score nesse quesito, né, Spam Score, e vai vendo o seu custo-benefício. Ah, mas se eu não colocar imagens, eu não colocar links, eu colocar um link só, eu não tenho Spam Score 0. Perfeito. Tá, mas e se eu colocar 2 links e uma imagem, será que eu tenho maior taxa de cliques? Com certeza vai ter. Então, tudo que é uma questão de equilíbrio nossa programação do seu e-mail. É uma questão de equilíbrio. Você coloca o texto, você coloca parágrafos curtos, você coloca 2 links, coloca uma imagem. Então, claro, você não pode pecar também pelo excesso, mas também não peque pela falta. Há um equilíbrio ali, use o seu bom senso de acordo com o nicho que você está atuando, que eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Eu só estou citando para que você observe esse fator também do Spam Score. Outro item importante são as palavras perigosas. Isso tudo está incluído no tópico taxa de entrega. Você tem que ter um baixo Spam Score, evite também o grátis em Caps Lock, clique aqui, promoção, né? Essas são palavras que geralmente os spammers utilizam, né? Então são palavras que já são mais ou menos filtradas pelos serviços de envios de e-mail, né?
Muitos ESPs já bloqueiam e-mails com esses títulos. Já falei também da quantidade de links. Outro fator importante, o tamanho das imagens, né? Tamanhos muito grandes de imagens caem no filtro do spam. E outro fator importante, os serviços de envio. Se você está enviando do seu computador ou de algum programa de send, de envio de e-mail, geralmente tem uma taxa de entrega baixa, porque é muito bloqueado e acaba indo para o spam. Outro fator importante na conversão, taxa de abertura. Você já viu em aula anterior, taxa de abertura, o que a pessoa vai ver quando ela recebe um e-mail. Nome do remetente, quem está me mandando, abro ou não abro. Nome do assunto, esse e-mail eu recebi do Sandro, então eu conheço o Sandro, sei que o Sandro tem um curso tal. Então é confiável, eu já conheço esse autor. O assunto que o Sandro está me mandando, eu estou te mandando uma aula gratuita sobre como enviar um broadcast eficiente que abra 99%. Então é interessante, é instigante o assunto. Pre-header, aquela frasezinha que fica lá do lado do assunto do e-mail, ou na primeira linha da descrição, né? Importante para que isso faça com que o seu usuário abra o seu e-mail. Vamos caminhando pelas conversões. Taxas de cliques, isso é muito importante, que é o que faz de fato o seu usuário sair da sua caixinha de e-mail e ir para o seu site. Lá no seu site, daí o trabalho já é outro, né? Aí o trabalho vai ser de carta de vendas, vai ser de elementos persuasivos da sua página. Então o trabalho já passa para um segundo momento. Taxa de cliques, o que afeta? A quantidade de links que você colocou no seu e-mail, se as imagens têm links, se você colocou link também nas imagens. Se você fez os links, aqueles botões, uma imagem com cara de botão mesmo, que aparece um botão para você clicar nele, se você colocou, também afeta. Qual tipo de call to action você está usando nesses seus links, as chamadas para ação que você está usando, né? No seu botão ali, do seu link. E se você também está usando no seu e-mail alguma call to action secundária, né? Se o seu primeiro objetivo é mostrar a aula, se o primeiro objetivo já é vender, né? Não faça isso, né? Então você utiliza, dê uma aula para o usuário, dê uma opção de ele se descadastrar também, dê uma opção de ele baixar um e-book. Então também utilize mais uma isca aqui, uma call to action secundária. Isso tudo altera a sua taxa de cliques e, consequentemente, aumenta a sua conversão, né? Se você começar a aumentar a sua conversão, aumentar suas taxas, obviamente você vai acelerar as suas vendas. Agora eu queria vamos abrir aqui o Paint. Eu queria falar um pouco de taxa de entrega, abertura e cliques, né? Porque você, por exemplo, se você tem uma taxa de entrega, você tem uma lista lá com 10 mil e-mails, né? Você entregue o seu serviço de autorresponde eficiente, ele entrega 99%, 100% da sua taxa de entrega. Mas você também tem uma coisa chamada taxa de abertura, que dependendo do seu nicho de mercado, pode ser de 30%, 40% ou 50%. Aí depende muito da forma como você capturou os seus e-mails. Então você tem uma taxa de abertura de 5 mil e-mails. Daí você já está mandando e-mails há bastante tempo, tem um relacionamento com essas pessoas. Tem também a taxa de cliques, que pode ser de 10%, pode ser de 20%. Se for de 10%, pode ser mais, depende do tipo de e-mail que você mandou, depende da call to action que você utilizou. Então você tem uma taxa de clique de 500. 500 usuários clicaram no seu e-mail. E agora, a mais importante, taxa de vendas. Se você tiver 2% de taxa de conversão, você já tem aqui 10 vendas. Então, já começa a ser interessante você deixar cada vez mais eficiente as suas taxas de entrega, de abertura, de conversão, de cliques, de vendas. Quanto mais você tornar eficiente todo esse processo
de entrega, abertura, cliques, mais você vai ter um incremento em vendas, né? Claro que aqui, antes de chegar nesse processo todo, a gente ainda tinha a taxa de captura do e-mail, que geralmente é 50%, né? Você teve que mandar lá, para conseguir esses 10 mil, você provavelmente teve que ter 20 mil cliques, se você teve uma lista de 10 mil, né? Então, tudo isso você deve observar, deve otimizar, desde da sua campanha de Facebook lá, das suas páginas de captura, mais de uma página de captura. Então, otimizando cada página, cada call to action, de cada formulário de captura, para ter uma maior taxa de cliques lá no começo, quando você capturou o seu lead. Daí você trouxe eles para as páginas de captura, uma boa página de pouso assim, após ele colocar o e-mail, explicando que ele tinha que confirmar. Depois, uma boa sequência de envios de e-mails relevantes. E sempre procurando otimizar as call to action principal, call to action secundária, né? Otimizar a qualidade do produto que você está enviando, o número de links, e tornar todo esse processo um processo contínuo e automático, tanto de campanha de Facebook Ads, captura de novos leads, envio de e-mails de acompanhamento, envios de broadcast com material exclusivo, tornando esse processo automático. Então, e você vai, depois de ter todo esse trabalho de automatizar, você vai polindo e vai aperfeiçoando e vai tornando mais eficiente cada detalhe. Então, tornando a sua conversão cada vez maior, até chegar a um nível muito, muito bom, muito excelente, que você vai, essa campanha tá redondinha, tá trabalhando sozinha, quase não precisa mais da minha mão, né? Tornando, de fato, os meus e-mails vendedores. Então, com tudo isso, acelera vendas, né? Você está aumentando a sua lista de contato, também aumentando páginas de captura, aumentando sua presença digital. Então, nesse vídeo era sobre conversão. Eu queria fazer um apanhado geral do que a gente vem estudando nas outras aulas, para que você tenha uma ideia do todo, do macro, né? E quais são os passos a passos que você vai utilizar na sua campanha de envio de e-mail. Então, nessa aula a gente fica por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.